Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Nossa, quanto já se falou, eu também falei, escrevi sobre, ao longo dessas mais de 5 décadas, né, sobre quarta dimensão. Quantas vezes você já ouviu falar de quarta dimensão? Alguns dizem que nós estamos vivendo na quarta dimensão, outros dizem que é na quinta, e por aí se fala tanta coisa, gente, se fala tanta coisa, que a gente fica, a maioria de nós fica mais perdido que o cachorro em dia de mudança. Quando você está mudando, o cachorro nem sabe para onde ele vai. Então, nós parecemos assim, a maioria. Tem gente que é inteligente, que capta logo, assim, tal. Mas eu fico naqueles que sempre ficam nas dúvidas, nas dúvidas, plural mesmo, né? Então, hoje eu trago um amigo e irmão aqui, de longa data, quase 3 décadas, se não mais de 3 décadas, para falar sobre isso, porque ele vivencia, que nós vivenciamos muitas coisas juntos, pensamos, nós temos mente holística, né? Então a gente vê de uma forma macro, ao invés de usar aquela viseira e ver esse problema sobre outra ótica, né? Isso é muito bom. Então deixa eu trazê-lo aqui para nós. E aí, meu querido amigo e irmão Paulo Iannuzzi, como é que você está? Olá, querido, tudo bem? Estou bem, e você? Ótimo, ótimo. Então, você viu o assunto que se apresentou para a gente conversar aqui? Eu? Quarta dimensão, né? Tem dá muito pano para manga, né? Paulo, me diz vamos falar o seguinte: fala primeiro ou o conceito de dimensões, né? Que a maioria também, sem menosprezar ninguém, a maioria se confunde, não sabe o que é isso. A gente sabe comprimento, largura e altura. Isso é dimensão para a maioria de nós. Fala sobre as dimensões, primeiramente, as 3 que nós conhecemos. Primeiramente, mais uma vez, obrigado, Eustáquio, pelo convite. É sempre um prazer ser agraciado com o convite. Todo nosso. O programa Vida Inteligente, para mim, realmente é uma satisfação, uma honra. E estar com todos vocês que nos acompanham, prestigiam o trabalho já de longa data do Eustáquio com Vida Inteligente, de primoroso conteúdo, com convidados realmente excepcionais. E quem me conhece sabe que eu não jogo confete, não sou de jogar confete, que realmente é de coração e reconhecimento. Obrigado a vocês por estarem aí nos acompanhando. Enfim, vamos lá. É um tema realmente polêmico, porque, como você bem disse, existe muita confusão a respeito do tema. Nós estamos passando por um período que já não é exatamente de agora, mas isso vem num crescente de um entendimento errôneo ou distorcido de muitos termos. Hoje em dia virou moda cada um ter uma concepção, opinião, ou melhor, interpretação própria de determinados processos, de determinados termos, em palavras, inclusive, onde alguns são cabíveis, né, e outros não têm o menor fundamento de ser assim, né? É o mesmo, como eu costumo dizer, chamar, como muita gente está fazendo, abacaxi de abacate. Então, às vezes fica complicado. Não que eu queira, obviamente, longe de mim, dar uma aula, porque não sou expert no assunto. O que você, Grego, pediu para transmitir é fruto, obviamente, das pesquisas que eu realizo, do meio científico que eu venho, das minhas questões também espirituais, espiritualistas, magistas, ocultistas, sociedades secretas, enfim, um campo um pouco mais amplo e profundo de pesquisa e, muito além da pesquisa, a experiência, a vivência, que é algo para cada um de nós insubstituível, né? Então, dentro disso, esse tema em particular tem muito mal entendido, muita confusão, muita picaretagem e até mesmo um certo toque de ingenuidade com respeito à interpretação do que vem sem direção, porque foi extrapolado para esse termo uma visão além física que não corresponde necessariamente em sua totalidade ao que realmente é a dimensão, e a visão clássica científica da física, que ela execra justamente por ter uma questão puramente científica, determinadas interpretações e até afirmações de aventureiros que não têm fundamento nenhum
sobre o assunto e se valem de canalizações, inclusive algumas delas duvidosas com respeito ao tema. Então, até como você citou, como dizem por aí, que estamos na 4ª dimensão, estamos na 5ª dimensão, isso não existe. E, ao mesmo tempo, estamos em todas elas. Porque o nosso cérebro, assim como todo o nosso organismo e nossos corpos, estão vinculados à mente. A mente no conceito hermético, a mente no conceito de aristotelistas, ou um conceito filosófico espiritual da grande mente, que é o Criador, que é o Eterno, que é Deus, ou seja, cada um tem uma nomenclatura própria, no que se sente bem interiormente em relação ao vínculo com a divindade, principalmente essa divindade interna. Né? E, dentro dessa questão, a nossa mente está interligada com o universo inteiro, em todos os níveis, inclusive dimensionais. Então, a questão dimensão, até corroborando com a questão da física, da ciência, primeiramente, não tem nada a ver com o que nós observamos com aqueles que colocam a questão quântica, sem entender o que vem a ser física quântica ou mecânica quântica, porque hoje em dia tudo é quântico. Tá? Então, a questão dimensional tem a ver com a física quântica também, dentro de um outro axioma que eu vou entrar mais tarde, inclusive científico. Não podemos desprezar, de forma alguma, penso eu, nenhuma questão relativa à parte transcendental, à parte místico-espiritualista, à parte extrafísica, puramente energética, do que a Kabbalah chama de 99% do universo, porque tudo que vemos, sentimos, ouvimos, tudo que percebemos com os nossos 5 sentidos e pensamos existir somente é 1% do que existe. Então, dentro disso, você tem as chamadas camadas dimensionais. E, ao mesmo tempo, não podemos desprezar relevantes questões puramente científicas, e no caso aqui específico da física. Estamos adentrando justamente uma nova era, onde voltaremos, como foi no passado remoto, na Atlântida, a ciência com C maiúsculo, tendendo para a espiritualidade, não religião. Espiritualidade tendendo para a ciência. Uma vez que a ciência, e principalmente a mecânica quântica, hoje, em alguns momentos, corroboram com o que os antigos já conheciam e o que nós conhecemos em termos de conhecimento oculto. Oculto, inclusive, no sentido de não ser divulgado, não que não possa. Tem muita coisa que é dita oculta simplesmente porque não é divulgado. Né? E tem um oculto que precisa ser, obviamente, transmitido para aquele que sabe e quer receber. Dentro disso, na questão que você iniciou, as dimensões são extensões. Num simples axioma físico, a gente sabe que existe o comprimento, a largura e a altura, ou seja, denotando um volume, denotando um objeto ou uma realidade espacial. Então, em partes, vamos lá, para ficar algo mais inteligível. Nós temos o universo unidimensional, uma dimensão, que é a linha. Estou partindo bem do básico. Isso é física. Tem a linha e você tem um ponto referencial. Esse ponto referencial está em relação a um objeto que, se estiver no mesmo ponto naquela coordenada, só existe uma coordenada, ele vai estar parado. Se você tem esse objeto se deslocando em relação a esse ponto, digamos que esse ponto de origem ou ponto referencial, o objeto esteja além ou aquém. Então você tem um ponto x igual a 5 metros, ou seja, a pessoa ou o objeto está a 5 metros do ponto, ou está a 5 metros antes do ponto, ou seja, o 5 positivo e o 5 negativo, apenas por uma convenção. É o único deslocamento que um objeto pode fazer no universo unidimensional. Só existe a reta, só existe um segmento. E, por incrível que pareça, ainda nem entramos na segunda dimensão, nem na terceira, nós observamos que muita gente
tem um padrão mental unidimensional, linear. A maioria ainda não consegue extrapolar para uma questão bi- e tridimensional. Quanto mais quadridimensional, pentadimensional e assim por Pois diante. é. Porque o ser humano, quando ele não se abre para outras realidades, e não precisa ser médium para isso, é apenas uma concepção maior do universo, mantém um pensamento linear. Uma coisa atrás da outra, numa sequência reta. Muitas pessoas ainda pensam, raciocinam de forma linear, unidimensional. E a realidade é no mínimo espacial. Quando você consegue raciocinar em termos espaciais, o seu horizonte se amplia, a sua consciência se expande indefinidamente. Como é que você Muito chama, bem. como é esse horizonte espacial? Explica um pouquinho melhor, como é que se atinge isso? Me dá uma definição melhor desse Esse horizonte. horizonte espacial, esse raciocínio espacial, é justamente você atentar para N possibilidades que um raciocínio linear não atenta. E ter a certeza que essas N possibilidades, como reza até a física quântica, né, são realidades acessíveis, espaço-temporais. Ou seja, a questão de você sair do determinismo e fatalismo, ampliar seus horizontes para N realidades possíveis e realizar essas realidades na sua vida. Ou seja, você acessar de lá para cá e não querer resolver tudo em sua vida daqui para lá, ou principalmente só aqui. Isso é um pensamento linear. Porque nós fazemos. É possível sair de um pensamento linear, então, para essa outra visão? Só Mais é, só é? só é. Essa conversa que nós estamos aqui já é uma transcendência do pensamento linear, porque Tá. abre outras possibilidades que até então, para uma pessoa que é viciada e condicionada nesse tipo de pensamento, uma sequência uma atrás da outra, você amplia um leque de possibilidades em que ela começa a enxergar coisas que antes ela não acreditava, não concebia a possibilidade, e uma coisa que era ideia passa a ser uma realidade plausível. E essa realidade plausível, em outros planos, outras realidades existenciais, elas existem. A questão é fazer isso coexistir com a nossa. E isso é um passo que não é difícil de dar. É só começar a analisar a sua vida, o seu entorno e o que você tem de fora para dentro e passar a trabalhar de dentro para fora, revendo sua vida, revendo suas prioridades, revendo seus conceitos, preconceitos, condicionamentos, pré-condicionamentos, em que você acreditava serem reais e, em verdade, são apenas condicionamentos, repetindo, perdão a redundância. Sim. Tá? Então, o fato dessa conversa aqui já amplia o horizonte, já faz a pessoa que está ouvindo, se ela perceber determinados pontos que têm a ver com ela vai, poxa, eu não tinha pensado nisso, eu vou pesquisar, vou atrás. E atrás não, porque quem vem atrás sempre chega em segundo. Então, não se corre atrás de nada, corre sempre na frente. Então, você vai antecipar determinados processos e passa a ter as rédeas do seu destino na sua mão. Tá? Entende melhor o que é karma, entende melhor o que é dharma, entende melhor a situação que você vive e onde você está vivendo e começa a se questionar. Será que eu sou realmente isso? O que eu penso ser? Será que eu, como aquela live anterior que a gente fez junto com o Renê e outros tantos amigos, nós somos o que professamos? E o que Isso. professamos é nosso ou é um condicionamento que recebemos? Esse tipo de questionamento já é você sair do linear. Ah, legal. Né? Enfim, aí nós acrescentamos um outro eixo. Por enquanto, esse é o eixo X, o linear. Acrescentamos um outro eixo, que é o eixo Y. Tá? Então, você tem aí duas coordenadas. Dois objetos aí, no linear, estão no mesmo ponto, eles estão coincidindo. Num eixo XY,
né? Ou melhor, assim. No eixo XY, o eixo X e o eixo Y, você pode ter dois objetos no mesmo eixo, mas em pontos diferentes no outro eixo. Você ampliando isso, você tem o quê? A bidimensionalidade. Você tem o Isso. plano. Né? Quando você acrescenta o eixo Z, você acrescenta o volume, você acrescenta uma profundidade ou altura. Então você já tem aí 3 coordenadas. Você pode estar no mesmo ponto em situações diferentes. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você está no seu apartamento. Você está na janelinha ali da sua casa, né? E no seu prédio tem um vizinho de frente. No universo unidimensional, você está ali. Digamos que o seu vizinho esteja com você. Eles estão no mesmo ponto. Ah, mas não pode ocupar um objeto não ocupa 2 lugares do espaço. Não, ele não ocupa. Mas, em tese, para o nosso entendimento aqui, no universo unidimensional ocupa. Muito bem. Universo bidimensional. Né? O seu vizinho agora, ele está na casa dele, em frente à sua. Mas está na mesma linha. Mas estão em posições diferentes. Um no eixo X, outro no eixo Z. Sim. Outro no eixo X, outro no eixo Y. Aí você tem um outro vizinho que está no andar de cima ou no andar de baixo. Ele está no eixo Z. Ele está no mesmo sentido que você, mas uma posição diferente. Então, onde você está, é a posição, você tem o ponto, você tem a distância e você tem a altura. Tá? No eixo unidimensional, você se desloca para frente ou para trás. No outro, você se desloca para frente e para trás ou para a direita e para a esquerda. E no eixo Z, você tem um deslocamento de um lado para o outro, para frente e para trás, e em cima e embaixo. Muito bem. O cara que está no universo da linha, como se fosse uma formiga passeando em cima de um galho, universo unidimensional, a realidade dele é aquela. Ele pode até conceber algo bidimensional, mas ele não vai viver o bidimensional porque ele está no uni. A Sim. mesma coisa acontece com um suposto hipotético ser de um ambiente bidimensional. Tá? O que é um ambiente bidimensional? É um tabuleiro de xadrez. As peças vão para frente, vão para trás, vão para a direita, vão para a esquerda, mas elas não sobem nem descem. Perfeito. É o eixo C. Tá? Então, uma pessoa lá que está no tabuleiro de xadrez, num quadrado bidimensional, ele pode conceber, se tiver a mente aberta, uma terceira dimensão, mas não pode compreendê-la nem vivenciá-la, porque não é a dimensão dele. Tá? Então, tem um exemplo do Carl Sagan muito interessante sobre isso. Tá? Digamos que você é um ser bidimensional, está dentro do seu quarto, que é o seu quadrado, ele é plano. Você está num universo bidimensional formado de quadrados, círculos, triângulos, etc. Né? Se você, por exemplo, extrapolar o quadrado para uma terceira dimensão, ele vira cubo. Então, a questão é essa. Você é um ser bidimensional, está lá no seu quadradinho. Aí vem um ser, nós, tridimensionais, passou ali, e aquele cara tem uma vibração boa, eu gostei dele, eu vou tentar entrar em contato com ele, ele tem até uma mente meio aberta, mas não está acostumado com a coisa, vamos lá. E eu envio uma energia da terceira para a segunda dimensão. O cara da segunda dimensão ali, de onde veio essa voz? O que é isso? Estou ficando maluco? Aí você pensa, ok, você está maluco? Você acha que eu sou uma invenção, uma aberração psicológica da sua mente? Não, peraí, eu vou começar a me manifestar para você. Só que você não tem como tridimensional manifestar bidimensionalmente. Porque na segunda dimensão você tem seções ou fatias da terceira. Então, eu resolvi me manifestar na segunda dimensão, ele só vai ver seções bidimensionais de mim. Você pega uma folha de papel e vai se manifestar nessa folha de papel. Tem como você inteiro fazer isso? Não tem. Você se manifesta com o dedo, depois com a mão, ou até a impressão toda sua, mas não é você completamente.
É isso que o cara da segunda dimensão vai ver. Cada vez mais que ele é preparado, ele vai ver um sequencial de cortes que vai ser você dividido, você da terceira dimensão. Né? E ele, aquilo aparece no ambiente dele, do nada, se materializa. E num determinado momento, você da terceira dimensão, vem cá, vamos dar um passeio? Você consegue fazer com que a consciência daquele indivíduo se eleve, ele chega numa outra frequência e ele vê o universo bidimensional dele sob uma outra perspectiva que ele nunca tinha visto antes. Ele vê que está além da segunda dimensão. E de repente ele volta, mas ele volta no meio dos amigos. Os amigos olham, pô, você surgiu do nada. Você apareceu de repente, se materializou aqui. Não, porque o que eu vi foi isso, isso, isso. Existe um universo maior e tal. Ah, você tá maluco, tá delirando, você bebeu. É o que acontece conosco aqui em relação a dimensões superiores. Então, nós temos um vislumbre, em verdade, de aspectos dimensionais superiores. Então, vamos extrapolar para a quarta dimensão agora. Então, antes de você entrar na quarta dimensão, eu tenho já para você pegar o gancho e ir embora. Dizem, o tempo que eu estava mais ativo na ufologia, vamos dizer, né, lidando com outros planetas e outras civilizações e tal, dizia-se que Marte, planeta Marte, vamos chamar aqui o nosso irmão mais próximo, Marte, né? Por que as sondas vão lá e não encontram nada? Vamos ver se tem nexo que eu vou dizer, você vai dizer, era o que eu sabia, né? As explicações que vinham assim. Porque nós viajamos na tridimensionalidade, pousamos na tridimensionalidade marciana, e, é claro, não tem nada lá, porque a vida marciana já está numa dimensão superior. Sim. Quer dizer, tem fundamento isso, Paulo? Fala da quarta dimensão. Tem, até de acordo com o que a gente vê em ciências secretas, até de base teosófica, eubiótica, etc., que são transmilenares, e outras ciências afins de conhecimento, falo ciências porque é ciência cósmica. Né? Embora a ciência ortodoxa ela não tenha essa visão, pelo menos por enquanto. Né? Mas muita coisa já está mudando. Então, como nós vemos até na questão evolutiva do ser humano na Terra, pelas raças raízes, estamos cumprindo um processo evolutivo, né, da hierarquia Jiva, ou hierarquia humana, dentro do plano físico, por intermédio das 7 raças. Porque a experimentação humana, hierarquia Jiva, no planeta Terra, obedece à chamada quarta ronda planetária. Sim. Essa quarta ronda planetária é uma experimentação física. Quando concluirmos o processo evolutivo coletivamente ao final da 7ª subraça, da 7ª raça raiz, coisa que ainda está longe, mas é da programação, haverá transcendência da humanidade e do próprio planeta Terra para um outro estágio dimensional, onde o processo evolutivo continuará com respeito a raças, mas não mais no plano físico. Então, adentraremos a 5ª ronda planetária, coisa que Vênus, por exemplo, já apresenta. Vênus está uma ronda na nossa frente. Enquanto nós estamos na 4ª ronda planetária, que é a experimentação do plano físico, eles já estão, a exemplo de Marte, na 5ª ronda, numa ronda superior, onde a experimentação é num outro nível de frequência, num outro nível dimensional. Tá? O que não pode ser confundido, e muita gente confunde, é dimensão com universo paralelo, multiverso. Olha aí, bem lembrado. E bem lembrado. Planos de existência. São coisas diferentes. Tá? O processo, por exemplo, dimensional, dentro da ufologia que você citou, não tem a ver com extraterreno e não tem a ver com intraterreno. Tem a ver com ultraterreno, que quase ninguém fala. Ultra, sim. Ultra. Que são realidades paralelas dimensionais. São seres que já transcenderam a questão física, embora eles tenham que se manifestar, por estar numa dimensão superior,
numa dimensão inferior, no caso a nossa tridimensional, dentro do esquema que eu mostrei aqui, exemplificando o que Carl Sagan mostrou. Né? Da manifestação do tridimensional do bi, a manifestação de uma dimensão superior ou de um ser nesse nível, na nossa dimensão, jamais será completa. Primeiro, porque não temos como conceber algo 100% em uma dimensão superior, porque a gente não está lá, a gente vive nessa. Embora a nossa mente se conecte com isso, mas não vivemos essa realidade. E por não viver essa realidade, nós vamos enxergar dentro da nossa realidade o que for possível da manifestação de uma superior. Então, a manifestação de uma superior jamais será completa, mas o suficiente para um mínimo de comunicação. Tá? Agora, isso é diferente de seres extraterrenos ou intraterrenos que manipulam tecnologicamente e mentalmente as frequências vibracionais a ponto de se utilizarem no sentido de não enxergarmos. Isso é diferente. Exemplo, pode ter um ser aí do seu lado, como do meu, como do lado de cada um aí, e você não perceber, não sentir, mas não significa que ele seja multidimensional. Ele pode ser mais avançado numa dimensão física mais sutil, que é a hiperfísica, manipulando mental ou tecnologicamente o adensamento ou a sutilização da matéria. E ele pode se manifestar fisicamente ou não. Isso é diferente de dimensão. Repetindo, que é diferente de reinos espirituais, que é diferente de universo paralelo, que é diferente de multiverso. São coisas diferentes que estão jogando tudo no mesmo saco e fazendo uma confusão. Aí é que está mais justificado, né, Paulo? Porque é um monte de coisa que ninguém sabe a diferença entre uma coisa e outra. Aí, é claro, vou definir tudo com a mesma Sim. coisa, o saco que aí, infelizmente ou felizmente, a necessidade do estudo e do conhecimento é imperativo para não chamar abacaxi de abacate. E não comprar de imediato qualquer ideia ou qualquer coisa que digam. Inclusive o que eu estou falando aqui. Ninguém tem que acreditar no que eu estou falando. Vá lá e pesquise. Vá lá e tenha a sua experiência pessoal. Mas, infelizmente, como nos viciamos no caminho mais fácil, o que fulano falou, o que fulano disse, ou o que eu li, agora é realidade absoluta e pronto, é aquilo, acabou. Porque é cômodo, porque é fácil. Tá? As pessoas delegarem a outros o que lhes cabe. Sim. Aí, realmente, você vai ficar girando em torno de si mesmo. Nem cachorro que corre atrás do próprio rabo. Tá? Porque Vamos esclarecer um negócio antes de você dar sequência. Você falou uma coisa importante agora. Eu não sei se aconteceu com você, mas comigo aconteceu 2 ou 3 vezes. Né? Em palestras, pessoas fotografando o palco, me fotografando lá, e realmente sair seres ao meu lado. E não é pareidolia, não é iluminação, não é nada. É definição. Não. Definição. Já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas. Pronto. Além de seres ou figuras nesse sentido, os próprios orbes, que são outras manifestações, enfim. Mas nós estamos falando essas podem ser manifestações dimensionais. Então, coisas mais críveis, assim, né? Vamos dizer. Sim. O orbe, muita gente contesta, porque diz que é isso, é aquilo, mas você vê uma figura do lado. Por que a máquina fotográfica, por que ela sensibiliza essas imagens que a olho nu não conseguimos sensibilizar? Isso eu não consigo te responder. Eu realmente não sei. Não tenho ideia. Eu também estou procurando a resposta, já pesquisei a respeito, não encontrei nada de conclusivo. Inclusive, pessoas dentro assim. Acontece. Acontece, claro. E tem gente que diz assim para outro, quer dizer, o público inteiro não está vendo nada, mas 5 ou 6 pessoas do meio do público, o público inteiro não. 5 ou 6 pessoas dentro do público ali estão vendo aquilo, aquela coisa. Sim. É questão de sintonia, é rádio. Você sintonizou na frequência certa, você vai ver, você vai ouvir, você vai perceber, você vai sentir. Então, quer dizer que podemos ver visualmente outras dimensões, então? Você não vê outras dimensões. Ou que você disse há pouco. Você não percebe. Você constata uma manifestação de uma outra dimensão que está longe de ser a verdadeira realidade daquele ser ou daquilo na dimensão dele. Entendo.
Eu falei, da mesma forma que a pessoa da bidimensionalidade vai ver você como uma série de fatias se manifestando, a mesma coisa ocorre conosco. Nós vemos seções daquela manifestação, não a manifestação total. Por isso que eu procuro sempre dizer, realmente, os seres, eles têm a aparência que a gente sabe. Será que eles se mostram para nós da Do maneira jeito que eles são são? verdadeiramente? Não sabemos, provavelmente não, porque nós temos ainda o alcance dimensional, porque não estamos na dimensão deles, para constatar o que e quem realmente são. Então, existe a manifestação tanto espiritual como extraterrestre, intraterreno, ultraterreno, dentro do que a gente pode captar. Perfeito. Dentro do que a nossa consciência, no nosso momento evolutivo, alcança. Isso. Não pode dar um passo maior que a perna. Então, se você já tem uma prática interior de burilamento e desenvolvimento das suas percepções, da sua frequência vibracional, você vai ter mais condições de captar uma frequência que esteja mais próxima do que ele se manifesta. E outras pessoas não, porque não se preocupam com isso. Mas tem algumas delas, aquilo latente dentro delas, e de repente ela tem uma experiência nesse nível, que pode ser até um divisor de águas na vida de algumas pessoas, né? Enfim, e a partir dos próprios condicionamentos, das próprias crenças, da própria abertura ou fechamento de mente, a pessoa amplia seus horizontes ou surta. Tá? Tem de tudo. Então, nessa questão dimensional, quando você, por exemplo, voltando, extrapola o cubo, você observa uma concepção quadridimensional no cubo. Eu estou pegando o cubo, que é o exemplo científico. Sim, claro. Usado hoje pela física, né? Que eles chamam de hipercubo ou tesseract. Em verdade, quando você concebe isso, você, como está na tridimensionalidade, você não consegue montar um hipercubo com todas as linhas a partir de seus pontos de contato e suas arestas, no outro cubo, tá? Extrapolando para outra dimensão, com ângulo reto. Você vai ter sempre ângulos mais agudos ou mais obtusos. Por quê? Porque a nossa dimensão limita. É como uma sombra. Tá? Você chega, vê a sua sombra na parede. Você é a sombra? Não. Você é você. Você é um ser tridimensional. Mas a sua sombra é tridimensional? Não. Então, quando você, por exemplo, tem uma concepção de uma quarta dimensão, aqui você vê a sombra. Aqui você percebe a sombra daquilo que é quadridimensional. E a quarta dimensão é o quando. Aí vem um axioma espaço-temporal. Isso, aí que eu queria chegar. Né? Aí que eu queria chegar. Ou seja, espaço está atrelado ao tempo. Tempo está atrelado ao espaço. Ah, vamos ao cinema? Sim. Onde? Qual cinema? Distância. Onde? Espaço. Beleza. Ah, naquele cinema X fica naquela rua. Beleza. Qual o horário da sessão? Qual a sessão que a gente vai? Quando? Tempo. Espaço-tempo não tem como você dissociar. Um está interligado ao outro. Agora, a sensação de tempo, que é uma distância em termos de conceituação física, é uma distância entre dois eventos, a sensação de tempo, por ser algo abstrato, é abstrato porque é quadridimensional, está acima da terceira dimensão, acima da capacidade de percepção. Enquanto encarnados aqui no plano físico, embora tenha, obviamente, muitas pessoas que conseguem extrapolar isso, mas sempre vai haver um agente limitante, porque você está aqui no plano físico, tridimensional, né? Essa sensação de tempo varia de acordo com algo abstrato também, que é o estado de espírito, o estado mental e emocional do indivíduo. O tempo, naquele momento, naquele estado de espírito, pode passar mais lento ou mais rápido.
Você está muito bem, obrigado, está numa vibração ótima. O que é bom passa rápido, né? Quando você está em aflição, quando você está preocupado, o tempo não passa. O tempo é o mesmo, mas a sensação de tempo é diferente. Então, realmente, se o tempo é algo padrão ou é algo fluido? O tempo ele está dentro da nossa terceira dimensão, sendo percebido e sentido de uma maneira diferente de uma dimensão superior, onde a frequência é mais alta, o intervalo entre cristas e vales é menor, o tempo passa mais rápido até um momento que ele simplesmente não existe. E aí o espaço-tempo se confundem em uma coisa só, e a dimensionalidade do tempo ela perde o sentido porque extrapola para uma dimensão superior, que é a quinta dimensão. Por que dizem que Paulo, por que dizem que a quarta dimensão seria o tempo? Isso é uma coisa amplamente divulgada. Por causa do quando. Porque esse quando, na nossa dimensão, ele só caminha para frente. Você não pode voltar atrás no tempo. Você anda atrás no tempo na sua mente. Na sua mente. A sua mente está toda aqui, na terceira dimensão. E sua mente, estando além da terceira dimensão, né, estiver obstruída pela sua personalidade, seu sistema de crenças, que vão acionar seu cérebro, ele não vai acionar os canais para receber da mente o que ela traz de outras dimensões para você. Ah, tá. Perfeito. Tá? Então, você tem o entendimento e a sensação de tempo no plano físico, ele vai para frente. Tá? Na quarta dimensão, que é o próprio tempo, você tem o quando. Por isso que é a quarta dimensão. Porque entra o quando aí. Na tridimensionalidade, isso anda para frente. Mas quando você extrapola a quarta dimensão, a quinta, sexta, etc., na quinta você se desloca para trás. Você vai para um lugar. Ou seja, o tempo tem outra fluidez. Até chegar da quinta para a sexta dimensão, e aí anda além, porque pela ciência da teoria das portas são 11 ou mais dimensões, a questão do tempo ela se confunde com o todo. Ou seja, aí não existe. Aí é que está uma coisa muito interessante. Para Deus, tudo já aconteceu. Sim, sim. Ó, Senhor, me ajude a realizar esse projeto e tal. Para ele, não existe passado, presente e futuro. Para ele já foi. Essa limitação é nossa. Concordo. Coisa, você pode mudar ou acessar o que já está pronto. Ou as duas coisas. Né? Na nossa limitação tridimensional. Um exemplo científico e, ao mesmo tempo, místico, que eu considero, embora muitos não concordem, e, inclusive, eu passo isso para os meus alunos como dever de casa, o filme Interestelar. Sim. Então, no filme mostra uma coisa muito interessante, numa fala ali. Para nós, tudo que é subjetivo, tá? Onde você concebe uma dimensão superior à tridimensionalidade na mente, lá na dimensão superior é objetivo. Palpável. Então, por exemplo, o futuro pode ser uma montanha a ser escalada. O passado, um abismo. Ou seja, o que para nós, é abstrato, subjetivo, lá tem uma conotação dentro daquela dimensão palpável. É por isso que muitos relatos existem de pessoas que fazem projeção do corpo. É onde eu queria chegar. Da consciência, saem do corpo e tomam contato com outras realidades. Existem coisas ali que ele experimenta, que ele vivencia, que ele vê, que ele ouve, que não tem referencial aqui. Aí o cara chega aqui e não tem palavra para explicar, porque não existem esses elementos daqui. Os elementos daqui estão ligados à terceira dimensão. Numa dimensão Paulo, isso corroboraria alguns relatos, digamos assim, porque é inevitável, uma coisa que a gente lida há muitos anos, né, décadas, que é a questão psicológica. Os
fenômenos ligados a ele. Essas pessoas que presumivelmente entraram numa nave e foram levados para algum lugar que eles depois não reconhecem, que não existe, eles podem, com essa nossa compleição física e com a limitação do nosso conhecimento, eles podem ter ido para algum lugar, como eu dei o exemplo de Marte, que seria um planeta na quarta dimensão, tem cidade, tem carro, tem tudo, mas você não chega lá na quarta dimensão. Então, seria factível uma nave espacial levar tripulantes terráqueos lá dentro para uma dimensão superior? Como você vê isso? Olha, eu não duvido de nada, Mas mas ainda não vi o que explicasse essa possibilidade. Ela pode existir? Pode. Mas será que o indivíduo ele foi realmente em corpo físico? aí Ele é que pensa está. em corpo físico? Aí é que está. Essa que é a questão. Ou seja, existe algum ajuste dimensional que é feito para que a consciência do indivíduo possa, no nível que ele consegue entender, interagir com aquela realidade? Será que ele foi para Marte em corpo físico? Ele pensa que é corpo físico? Será que ele foi para Marte mesmo? Ou um holograma de lá? Essa que é a Não questão. sabe, não sabe. Ou seja, a gente está engatinhando nesse processo. Nem tudo é o que parece. Então, determinadas conclusões que nós chegamos numa experiência como essa são conclusões dentro do que nós conhecemos aqui, e dos Perfeito. nossos condicionamentos, né? E da maneira como eles encontram, para que possamos entender o mínimo possível, ou passar isso adiante, ou principalmente servir de aprendizado interno, de expansão de consciência e elevação, né? Ou seja, na Bíblia você tem algo relativo a isso, que na Cabala avançada a gente estuda e trabalha, que é o veículo de luz, a manifestação do Merkaba. Sim. Então, por exemplo, Ezequiel ele foi levado em Merkaba, não se sabe o que é, a dimensões superiores. E lá teve contato com os arcanjos. Tá? Arcanjo mesmo, arcanjo, outra Vai civilização. lá saber, né? É isso aí que você Vai lá falou. saber. O fato é que isso está na Bíblia. Assim como Elias, assim como Enoque, na verdade não foi Ezequiel. Jonas engolido pela baleia, vai lá saber que baleia Aí, é no essa. caso, o Merkabah foi com Enoque. Tá? Sim. Foi com Enoque, não foi com Ezequiel. Enfim, embora o livro de Ezequiel tenha a ver com narrativa ufológica, ou dimensional, ou as duas Sim. coisas. Tá? Enfim, então essa experiência do Merkabah de Ezequiel corrobora muito com mensagens de seres, inclusive atribuídas a Astar Shera, que dizem que a minha nave é um complemento de mim mesmo. Já ouvi falar disso. Mas não consigo conceber um negócio desse assim, vamos dizer. Ou seja, seres de um tal avanço interno que eles podem expandir a sua consciência e você vê a forma que eles queiram que você veja ou que você está preparado para ver. Isso aí. Então, existem manifestações aí que não são naves, são seres que têm a ver com veículos de luz, Merkaba, em manifestação física, embora isso seja raro. Tá? E isso é um aspecto de multidimensionalidade. Tá? Então, são seres que, no seu processo evolutivo, já são multidimensionais. Ou seja, em verdade, existem hierarquias que não têm origem mais. O ambiente deles é o cosmos. Não tem mais um planeta de origem. Sim. Não tem mais um orbe em processo evolutivo. Já transcenderam isso. Civilizações cujo métier evolutivo é a galáxia, é o espaço. Tá? Existem sequenciamentos evolutivos para uma coletividade, além da experimentação física, mas que já estão atreladas a um orbe. A gente vê, por exemplo, na evolução dos planetas, pela própria teosofia,
dentro de uma cadeia, o descenso de um plano mental para um plano astral, para um plano etérico, até aquele planeta se manifestar como físico, que é a etapa mais densa, depois ele volta a se manifestar em etérico, em astral, em mental, fechando uma cadeia. Uma ronda, depois mais outras 6, fechando 7 rondas. Depois finalizando esses 49, 7 cadeias com 49 rondas. Né? Todo um processo, até chegar um momento que aquela civilização, aquele conjunto, aqueles seres, não precisarão mais de planetas, em que nível de frequência for. Esses já são seres ultradimensionais. Então, para exemplificar isso, nós temos, didaticamente, embora não seja assim que ocorra, uma, digamos, estratificação dimensional ou de realidades existenciais. Plano físico, plano astral, plano mental, plano causal, plano átmico, plano búdico, Anupadaka, Adi. Ou seja, aqui a gente só consegue, na terceira dimensão, com muito esforço e trabalho, contatar o mental superior ou búdico. A maioria nem chega no astral médio. A grande maioria da humanidade ainda está em conexão, quando essa conexão existe, se é para isso, no astral inferior. Então, um ser realmente espiritualizado, um ser desperto, diferente do acordar. Hoje, muita gente diz, porque o despertar, e o fulano despertou. Despertou nada. Despertar é para um saibaba, desperto é para para Mahansa Yogananda, para um cara desse. As pessoas estão acordando. Então, o verdadeiro desperto para frente, ele tem condição de acessar um plano búdico. Aí você pega esses 7 planos, repetindo, que não são planos, não são locais, não são ambientes, são estados de consciência. Boa. Esses são subplanos. Esses 7 planos são subplanos. Um parênteses, plano físico. Quais são os 7 subplanos do plano físico? Né? Do mais denso para o mais sutil, em termos de frequência vibracional. O elemento terra, o elemento água, o elemento fogo, o elemento ar, primeiro, segundo e terceiro éter. Pronto. Éter é físico. Dali em diante é astral. Também vão ter 7 subplanos. Então, Paulo, onde entra o espiritual nessa questão aí? Tudo é espiritual, cara, inclusive tudo. Físico. É isso que eu queria dizer. Tudo é espiritual. Se o plano físico não precisava existir. Tá. Se é um plano de aprendizado, esse aprendizado é para quê? É espiritual. Ok. Nós temos um entendimento condicionado e limitado do que é espiritual. Então a gente Por isso que eu perguntei aqui agora. Parecia que estava desassociado. Seccionado, tudo faz parte de um todo. Isso que eu estou mostrando e que as pessoas entendem é algo simplesmente didático para que a pessoa, no nível tridimensional, possa captar melhor. Né? Em outros estados alterados de consciência, com frequência superior, ela vai adentrar justamente realidades de compreensão que no plano físico não tem como explicar, mas ela sabe que é uma experiência interna que ela teve que não tem que explicar para o outro só vai entender se passar por essa experiência. Perfeito. Por isso que a ciência oficial, ela, focada no material, no experimento e na prova, na elaboração e comprovação matemática de uma teoria. E para elaborar uma teoria, você precisa de elementos e pré-requisitos de estudo. Não é simplesmente a ideia. Tive uma ideia. Eu acho que é isso. Isso é uma teoria. Não, isso está muito longe de ser uma teoria. Teoria tem que ter fundamentos para depois ser comprovada matematicamente, experimentalmente. Isso. Em resumo, atual. Tá? Agora, quando você transcende isso, é uma coisa de compreensão interna que você se liga ao universo. Como você na terceira dimensão ainda não tem como comprovar isso empiricamente, fica essa divisão. Tá? Então, por exemplo, voltando, os 7 planos que nós conhecemos, planos, entre aspas, físico, astral, mental, etc., são 7 subplanos do plano físico-cósmico. Existe o plano astral cósmico, o plano mental cósmico. Aí não tem como né? A evolução, a criação não tem fim. Então, Paulo, posso entender, então,
de que é uma espera inútil, porque não é assim que se galga, é uma espera inútil a quarta dimensão. O planeta Terra vai ser um planeta quadridimensional. Então, me parece ser uma Já coisa... é. Ele já, em termos científicos, em termos até místico-espiritualistas, ocultistas, o planeta já é. Tá? A nossa sensação é que precisa ser burilada. Opa! A questão da mudança vibracional que o planeta já apresenta, com outro estágio evolutivo em breve, numa outra frequência vibracional, tá? Vai conectar quem estiver por aqui com uma mente mais aberta e expandida e a própria vibração futura do planeta a uma conexão melhor com o aspecto de quinta dimensão. Só vai chegar à quinta dimensão quando você deixar de existir como planeta fisicamente. Voltando a dizer, você só tem justamente a concepção perfeita de uma dimensão quando você está nela. Eu não estou na quinta dimensão, nem você, nem o planeta. Agora, a conexão com a quinta ela aumenta a partir do momento que a sutilização vibracional do planeta também aumenta e, consequentemente, quem acompanha essa sutilização. Então, essa questão da Terra passar para terceira, para quarta dimensão, para quinta dimensão, para sexta dimensão, seres de sexta dimensão, estamos experimentando sensações de sexta dimensão. Não. Sensações que fazem parte daqui. Porque sensações também estão atreladas, muitas delas, a emoções. Se você consegue transformar essas emoções em sentimentos atrelados ao processo mental, aí sim você tem uma conexão com uma dimensão superior, no caso a quinta. Mas não que ela esteja se manifestando aqui diretamente ou que o planeta vai pular para a quinta. Isso, desculpem quem acredita nisso, quem prega isso, respeito, não quero aqui desmerecer ninguém, mas para mim isso, dentro do meu estudo de experiência, até que prove o contrário, e estou aberto a que prove o contrário, não tem fundamento. Não é assim que funciona. Porque hoje em dia, infelizmente, como no início da live a gente falou, cada um tem uma interpretação pessoal de determinadas coisas que não cabem à interpretação. Com certeza, com certeza. Tá? Então, quinta dimensão é quinta dimensão, terceira é terceira, quarta é quarta. Abacaxi é abacaxi, abacate é abacate. Né? Passarinho e águia voam, mas são a mesma coisa? Então, o negócio do copo. O que uma dimensionalidade superior faz? Uma conexão com uma dimensão superior e consciências. Eu não vou dizer nem seres, consciências de dimensões superiores que nos inspiram. Um exemplo. Eles vão inspirar você a abrir o seu armário e vão te dar um toque. Atrelado à sua intuição, você vai ser inspirado. Sem conhecimento, quando você não tem o conhecimento, qual o melhor copo que eu vou utilizar para tomar um vinho, uma cerveja, água, etc. Aí ele vai te inspirar. O melhor copo é aquele ali. Ou então pega aquele ali. Quer beber aguinha? Aquele copo é melhor. Você vai sentir melhor o sabor da água. Você, intuitivamente, você sente isso. Isso tem a ver também, não só com o seu processo subjetivo, com uma inspiração superior. Tá? Isso. Eu estou dando um exemplo. Não é que seja assim o tempo todo. Sim. Então, aí você pega o seu copo, vai beber água. A partir do momento que você pega o copo, eles estão fora. Aí é contigo. Né? Ah, quebrei o copo, você quebrou. Ah, uma energia, não sei o quê. Tá, acumulou no copo, quebrou, tudo bem, mas foi você que pegou o copo com sua mãozinha. Tá? Você colocou água, bebeu água. Tá? Deixou metade no copo. Aí você tem duas questões aqui. Né? O copo meio cheio ou o copo meio vazio. Tá? Para a nossa realidade e nossa concepção mental predominante, e o que se prega por aí, é que você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio. Psicologicamente, isso significa X, Y, Z, uma baixa autoestima para quem enxerga o copo meio vazio, uma melhor autoestima para quem enxerga o copo meio cheio. Isso não existe. Elucubrações. É neutro.
Você precisa agradecer por ter água no copo. Aí você bebe o resto da água. Né? Quem lava o copo? O ser, a consciência que te inspirou a pegar aquele copo, ou é você? Você colhe o que você planta. Ou seja, lavou, sujou. Ou melhor, sujou, lavou. Sujou, limpou. Você sujou, você limpa. Deus não tem nada com isso. Cosmos não tem nada com isso. Multidimensionalidade não tem nada com isso. Então não adianta responsabilizar Deus ou quem quer que seja pelo que te acontece. Né? O que Deus tem que fazer, já fez. Agora, se você não fizer por onde, você não evolui. Então, quem limpa o copo que você sujou é você. Ele não vai fazer isso por você. Por isso que eu digo, não adianta achar que frotas de naves, hierarquias de anjos, a grande fraternidade branca inteira vai chegar aqui e tirar você do buraco, porque o planeta vai entrar em apocalipse, e você vai observar tudo de camarote lá de cima. Primeiro, qual o mérito que você tem para isso? Isso, eu coaduno do mesmo ponto de vista. Aí não adianta esperar que venha uma evacuação mundial, de a nave venha e pega um monte de gente. Porque não é assim que funciona. Eles não têm nada com que a gente, com as papagaiadas, que a gente provoca e faz aqui. Né? Nós recebemos ajuda, inspiração, orientação, desde que a gente se abra para isso. Aí sim. Né? Porque conosco eles estão o tempo todo. Estão com o braço lá estendido, já com cãibra, para te tirar do fundo do poço. Se você não o braço, não vai adiantar nada. A gente não estende o braço. Estender o braço é fazer a nossa parte. Né? Então não adianta esperar, vai esperar sentado, a frota de nave vir aqui te resgatar, porque não é assim que a coisa funciona. Você está aqui, ainda mais encarnado nesta dimensão e neste espaço-tempo, tem algum motivo, e sério, para este momento planetário. Tá? Então, eu acho essa live bastante interessante, para, no mínimo, embora eu esteja longe, querer esclarecer alguma coisa, pelo menos dar uns flashes, uns vislumbres a respeito de tanta confusão e tanta bobagem que falam por aí a respeito das dimensões, etc. e tal, e do que o planeta vai atingir, mas não é do jeito que se pensa. Tá? Cada um tem a liberdade de escolha, né, de pensamento. Para a gente finalizar, claro, claro, cada um acredita no que quiser. Claro. Isso aí tudo bem. Legal, eu acho que não deixamos todo mundo... A verdade, ela é absoluta. Nós é que somos relativos. Com certeza, com certeza. Verdade só existe uma. Então, por isso que o axioma teosófico, não existe religião ou nada superior à verdade, é uma verdade. Perfeito. Não existe a verdade de cada um. Existe a concepção interpretativa de cada um. Agora, você está mais próximo ou não da verdade. Isso aí, nós estamos em busca, né? Em busca dela. A verdade libertará. Quando você está próximo da verdade, quando você consegue alcançar um nível de enxergar e sentir Deus em tudo, como os indianos dizem, aquele mendigo ali pode ser Shiva disfarçado. Perfeito. Aquela formiga, aquela planta, pode ser Vishnu, pode ser Brahma, pode ser Shiva disfarçado. Exatamente. Aquele mendigo que você topou na rua pode ter uma consciência crítica disfarçada. Jesus se manifestando, vai saber? Então, quando você consegue esse tipo de concepção, a busca acaba, porque você está completamente aberto às graças que a divindade derrama ininterruptamente. Perfeito. É isso. Brilhante, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez. Nós não agradamos a gregos e troianos hoje, com toda certeza, mas pelo menos a consciência tranquila de passar pontos de vista pessoais, né? Mas, de qualquer forma, vai ajudar muita gente a pensar. No Egito, para a pirâmide ter uma ponta, tem que ter uma base bem larga.
É isso aí, falou bonito agora, é isso mesmo. Meu irmão, fraterno abraço, obrigado pela participação mais uma vez e até a próxima oportunidade. E muito obrigado pela presença de todos vocês. Valeu, abraço. Tchau. Gente, essas conversas são boas, né? Eu sei que tem muita gente aí que fala, puxa vida, falar isso, falar aquilo, derruba o nosso castelo de cartas, ou não, né? Quem são eles para falar com essa tal propriedade que falam assim? Não, ninguém falou nada, ninguém se fez dono da verdade, nós demos o nosso ponto de vista, eu através das minhas perguntas, Paulo através do conhecimento dele, das opiniões dele. Então é isso, é instigar para que você pense, para que você vá atrás, para que você reveja, para que você reconsidere os conceitos que você tem de quarta dimensão, quinta, multidimensionalidade e por aí vai. É assim que se caminha, buscando sempre. O buscador, ele nunca cessa, ele sempre continua buscando. Fraterno abraço, feliz sempre e até a semana que vem.